O produtor e a produtora rural representam o verdadeiro espírito do empreendedorismo resiliente e de propósito nobre. Afinal, a agricultura é uma grande indústria a céu aberto, onde estes protagonistas do agro se dispõem a investir alto no manejo do solo e no desenvolvimento de plantas. Estou falando aqui de maquinários, tratores, inteligência artificial, pulverizadores, Nós subimos a régua muito em níveis de produtividade e agora o refinamento nos detalhes faz toda a diferença. Já parou para pensar quantos milhões passam naquelas pontas do pulverizador? Eficiência é a palavra-chave e a tecnologia de aplicação é alvo de uma grande discussão e é sobre esse tema que nós vamos abordar neste grande episódio. PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Seja bem-vindo, bem-vinda ao episódio de número 114 do PlantCast, idealizado e apresentado pela ICL. Eu sou Ismael Andrade e agradeço por sua audiência nessa grande comunidade do agronegócio. E para compor o time ICL neste episódio, convido Estevam Penha, técnico em agropecuária e engenheiro agrônomo pela IF Sul de Minas, de Muzambinho, mestre em produção vegetal pela Unesp de Jaboticabal e atua como gerente de desenvolvimento de mercado nos estados de Mato Grosso e Rondônia. Bem-vindo, Estevam. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite e sejam muito bem-vindos. Maravilha! Convido também no time ICL, Victor Menezes, ele que é engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agronomia de Paraguaçu Paulista, é especialista em proteção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa e atua como consultor de desenvolvimento técnico em adjuvantes na ICL. Bem-vindo, Victor! Olá, caros ouvintes, é uma satisfação enorme estar participando de mais um episódio do nosso PlantCast, falando de um tema muito importante para todos os ouvintes e clientes focados em alta produção, que é a tecnologia de aplicação. Aí sim, muito bom. E trazendo sua expertise, sua experiência, dou as boas-vindas ao nosso convidado especial deste episódio, Sansão Reis, ele que é técnico em agropecuária pelo Cefet em Rio Verde, Goiás, é engenheiro agrônomo formado pela Faculdade Anhanguera de Rondonópolis, é pós-graduado em proteção de plantas pela FASU, é especialista em tecnologias de aplicação e recentemente fundou a Aplitec Soluções Agronômicas, uma empresa realmente focada em oferecer soluções eficientes para produtores rurais e profissionais do campo. Sansão, seja muito bem-vindo ao PlantCast. Olá, pessoal. Agradeço imensamente a todos os ouvintes que estão nos ouvindo, a ICL por ter feito esse convite e podermos trocarmos experiências aqui relacionadas a esse tema tão importante para todos nós. Muito bom, Sansão. Nós que agradecemos. E simbora, Simbora nutrir nossa comunidade com informações relevantes. Sansão, eu sempre começo aqui as conversas no PlantCast de uma forma bem conceitual. E é dessa forma que eu faço a pergunta. Qual que é a diferença entre pulverização e aplicação, Sansão? Bom, essa pergunta é muito interessante porque no campo a gente vê uma inversão muito grande disso, né? Até brinco nos meus treinamentos, eu faço essa pergunta para nossos operadores. Vocês estão pulverizando ou aplicando? Por que eu faço isso? Quando eu pulverizo, é um conceito que eu estou pegando ali o meu volume de calda, muitas vezes conhecido. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de 100 litros por hectare. Pulverizar é o 100% que sai do meu pulverizador. Então, eu pego 100 litros de calda, quebro micropartículas e distribuo numa área de 10 mil metros quadrados. Aí eu estou pulverizando. E a aplicação é a fatia dessa pulverização que realmente chega no meu alvo. Então, esse é o conceito básico aí entre pulverização e aplicação. Excelente, Sansão. Aproveitando o gancho aí da pergunta do Ismael, eu gostaria de fazer uma pergunta justamente em relação a isso. Em função do tamanho das nossas áreas agrícolas serem bastante extensas hoje, a gente vê uma dificuldade de encaixar a janela de aplicação dentro dos melhores horários, né? Dentro das
das horas mais favoráveis para fazer a nossa pulverização e aplicação, vamos dizer assim, né? E o que fazer, Sansão? Existe alguma regulagem, alguma recomendação técnica para contornar essa situação? O adjuvante, ele segura as pontas ali quando a gente está fora da hora de aplicação específica. O que você tem visto como uma ferramenta para a gente conseguir contornar essas situações? Então, Vitor, excelente. Temos sim alternativas para suprir essa demanda a campo, porque geralmente está relacionado ao nosso operacional. Então, nós vemos aí grandes áreas, o pessoal sofre muito e acaba deixando inúmeras vezes a parte operacional atropelar a parte técnica. Como uma alternativa, nós temos sim várias configurações de máquinas, muitas delas relacionadas aí à nossa pressão de trabalho, ao nosso tamanho de gotas, e associada a um adjuvante com características específicas, temos sim total condição de suprir essa necessidade, lógico, até determinado ponto. Eu sempre comento o seguinte: um bom adjuvante numa máquina mal alinhada, ele não vai fazer muito efeito. Agora, quando eu fecho o ciclo, eu tenho uma máquina calibrada, trabalhando na pressão adequada, trabalhando com o tamanho de gotas específico para aquela aplicação e para o meu horário, aí eu alio ele a um adjuvante de qualidade, eu fecho esse triângulo e consigo sim obter o máximo de performance dos meus ativos químicos, mesmo aplicado em condição de temperatura e umidade muitas vezes desfavorável. Rapaz, eu fiquei preocupado com essa safra, sabe? Porque o produtor acabou ficando sem janela, né? E demorou para começar a chover, deu algumas chuvinhas, a lavoura veio meio capenga ali, mas retomou a chuva, e aí o produtor ficou meio vendido ali de saber que hora que ele entra, se pulveriza, se não pulveriza. Quando ele tomava a decisão de fazer a pulverização, ele misturava no pulverizador tudo e mais um pouco, né? De vez em quando até cabia um pouquinho de água ali. A gente recebeu algumas listas de pulverização do campo, tinha 15 produtos numa cauda. E aí a gente começa a ficar preocupado, né? Será que aquilo tá funcionando? E aí, quanta fito que a gente viu na roça, né? Muita coisa mesmo aconteceu, muita incompatibilidade de tanque. E aí eu queria até contar com um pouco da tua experiência. Se você tem uma referência, né, de quanto que a gente está perdendo de produtividade por ter uma máquina mal regulada, por problemas de incompatibilidade no campo, se você tem alguma informação que chegou a ser mensurado, de quanto que o produtor deixa de produzir ou perde diretamente por não estar se preocupando, dando devida atenção, a importância para a tecnologia de aplicação. Então, Estevam, isso em números absolutos de sacas por hectare, nós não encontramos nada aí ainda, é difícil mensurar, né? A gente consegue o quê? Ver o que nós perdemos de eficiência agronômica dos ativos. Então, eu sempre falo, o produto que não chega no alvo, ele não tem eficiência alguma. E por não tomar essas devidas precauções, esses devidos ajustes, levar esse conhecimento e o pessoal aplicar conhecimento no campo, chegamos a perder de eficiência agronômica em torno de 30% a 50% de tudo que passa pelo meu pulverizador. Então, assim, por que é difícil mensurarmos, às vezes, quanto que se perde em produtividade? Porque muitas vezes o operador, o produtor tem uma máquina, então ele está fazendo esse erro aí de forma generalizada dentro da sua propriedade, ou muitas vezes ele tem 2 pulverizadores, 3, mas essas máquinas cruzam áreas, né? Então, o que seria interessante? Até um projeto meu para ingressar no mestrado, e esse é justamente o tema, a gente conseguir mensurar quanto em sacas por hectare, que é a moeda que o produtor utiliza hoje, ele perde simplesmente por alguns ajustes básicos e aplicar conhecimento ali na hora da pulverização. Talvez seja até esse o problema, né? Uma perda oculta. Ele não consegue visualizar essa perda no campo e a gente acaba não dando a importância para ela, né? Como diz tem um ditado que o pessoal usa muito, né? A gente só gerencia aquilo que a gente mensura. Como não dá para mensurar muito, eu acho que tá aí o grande detalhe, né? Que a gente tem dificuldade de enxergar essa perda no campo. De vez em quando a gente vê o pessoal tirando as incompatibilidades dos tanques ali até de pá, né? E aí o quanto isso aí poderia estar impactando, né? O ativo que não funcionou. Vai ser um trabalho interessante esse que você está planejando, Sansão. Com certeza vai agregar com uma informação de muita qualidade. Exatamente, até por isso esse interesse, né, foi despertado aí ao longo desses anos, essa paixão, vamos dizer assim, por tecnologia de aplicação, justamente por estar num universo pouco explorado. Então, o pessoal preocupa muito com plantio, você fala de plantio, profundidade ideal, espaçamento, semente, o cara tem na ponta da língua, quando que foi feito ali a última revisão da semeadora, o cara tem isso muito bem mapeado, ele tem isso muito bem
na cabeça dele. Quando falamos em plantio, seguimos a mesma lógica, né? Então, pessoal, em colheita, seguimos aí a mesma lógica. O pessoal muitas vezes está plantando e já está realizando ali a revisão das colheitadeiras, para quando chegar no momento de colher, a máquina está totalmente alinhada, totalmente ajustada, é feito verificação ali de quanto que se está perdendo, e na pulverização isso passa batido. Então, muitas vezes aí o produtor tem um dreno forte de produtividade quando está relacionado à pulverização agrícola e ele não mensura, não observa, né? Então, a gente tem aí ao longo desses anos até alguns relatos bem interessantes aí dessas questões a campo. Excelente, Sansão. É muito pertinente a gente falar, né, sobre essas perdas que nós temos a campo e uma dificuldade, né, que a gente tem, assim como no plantio e em outras operações, é o planejamento, a quantidade necessária de pulverizadores para atender as nossas áreas, né, respeitar o intervalo entre as aplicações de fungicidas. E quando o Estevão falou ali, quando a gente não mensura, a gente não gerencia, fica muito nítido quando a gente fala em relação à manutenção de máquinas. O que você tem visto a campo, né, com essa sua grande experiência e atuando em vários estados, como está a porcentagem de máquinas, né, que apresentam pontas realmente eficientes e fazendo uma boa aplicação e assim, da mesma forma, pontas que estão trabalhando supercarregadas, né? Fazendo uma pulverização superdosada, principalmente pelo desgaste de pontas. Como você tem visto isso a campo, Sansão? Victor, o que eu percebo? Muitas vezes nós estamos preocupados. Vou dar um exemplo bem grosseiro aqui, que eu acho que fica de fácil entendimento de todos os ouvintes. Muitas vezes nós, de forma geral, estamos buscando aí criar um pneu que rode, por exemplo, 500 mil quilômetros, sem ter aí desgaste, sem ter problema, e o pessoal que vai utilizar esse pneu ainda não está habituado a fazer uma calibração adequada dele, não está acostumado a ir lá no poço e colocar a quantidade certa de libras ali para que ele tenha uma boa performance. Na pulverização, eu sigo o mesmo raciocínio. A gente vê que o produtor ele tem interesse em comprar uma máquina mais nova, uma máquina mais moderna. Ele tem hoje sistemas de gerenciamento dessa aplicação remoto, então ele consegue ver a velocidade que o operador está trabalhando, por que parou. Só que, quando nós vamos para o básico, não é feito. Então, tem vários relatos aí, vários acontecimentos em campo, quando a gente vai fazer uma inspeção de um pulverizador, que depois o produtor faz o orçamento para trocar essas pontas, ele se assusta muitas vezes com um valor que é praticamente irrisório dentro do negócio dele, né? Então, ele investe milhões numa máquina, e aí, quando vem para fazer a substituição de algumas pecinhas, ele acha caro. E aí eu trago para vocês, desde quando eu fundei a Aplitec, eu aferi até hoje, eu fiz 108 calibrações de pulverizadores, certo? Disso, nos totalizou 7.164 pontas de pulverização. Desse total, apenas 70% dessas pontas estavam trabalhando de forma adequada na vazão nominal, a qual ela foi projetada para trabalhar ali. Entupimento, eu vejo o entupimento uma questão ainda pior do que ponta desgastada. Desse total, 25% tínhamos ali pontas com entupimento, com obstrução parcial. E aí apenas 5% das máquinas nós avaliamos com desgaste. E por que eu digo que eu considero muitas vezes o entupimento parcial pior do que o desgaste, né? Quando eu tenho um entupimento parcial, eu estou jogando a quantidade não suficiente para obter o controle, seja daquela praga, daquela planta daninha. Isso aí, além de eu ter um controle ineficiente, eu vou ter o dano causado por essa praga ou doença a campo, eu estou também induzindo uma resistência. Vamos pegar um exemplo mais prático, que são dos herbicidas. Há 10 anos atrás, quantas plantas daninhas nós conseguíamos controlar apenas com glifosato? Então, assim, era um número bem grande, bem amplo de plantas daninhas. Praticamente ele matava tudo. E hoje nós trabalhamos com doses mais elevadas, máquinas mais modernas, e se você pegar ali os dados de resistência a plantas daninhas a algumas moléculas, até a múltipla resistência ali, nós temos um índice cada vez maior. Então, eu associo muito isso com essa questão de subdosagem, né? Então, quando eu jogo uma dose extra de produto, eu estou jogando produto fora, eu estou perdendo ali muitas vezes um valor financeiro. Só que quando eu tenho uma subdosagem, além de eu não ter o controle, a repercussão disso no meu resultado final, que é o que me interessa, que é a minha colheita, eu considero muito mais significativo. Você está até fazendo analogia com o exemplo do pneu, né? Ele tem muito
pneu rodando murcho esse mundo afora aí, eles olhando na parte de tecnologia de aplicação, né? Porque imagina, 30% Bastante, ali é. só de ponta desgastada, rapaz, é muita coisa. É muitos milhões que tá passando por dentro de uma ponta ali que não está sendo eficiente, né? E assim, eu conheço Sansão de há um tempo e a gente teve a oportunidade de participar de um evento no sul do Mato Grosso e lá a gente coincidentemente encontrou um produtor que trouxe um relato. Rapaz, você passou na minha propriedade e tava com as faixas no avião e você fez uma regulagem, ela sumiu as faixas, né? Então, assim, quando a gente encontra esse problema no campo, e o produtor dá o devido valor à tecnologia de aplicação, é bastante impactante, né, o resultado que se tem nessa ação. Com certeza, Estevam. E, assim, nós temos que mostrar isso a campo, né? Então, o produtor, cara, eu não tiro a razão dele. São inúmeras dificuldades hoje aí dentro da propriedade, né? Então, o cara está preocupado com pessoas, preocupado com comprar, preocupado em vender. Então, assim, é muita coisa na cabeça dele ali. E aí, muitas vezes, ele tem um bom gerente, só que o cara também cheio de atribuições ali. Eu já trabalhei em propriedade rural, então sei como que é a dinâmica de uma fazenda, né? E não, por isso que acontece muito disso. Então, cabe a nós, como profissionais, sejam com empresas de trabalho técnico, com empresas de produtos, levarem isso, né? Abrir os olhos desse pessoal, levar informação, atentar para esses pontos, né? E dar aquela instigada no produtor, né? Então, às vezes, você dá aquela cutucada, fala, cara, quando foi feita a última avaliação no seu pulverizador? Qual o tamanho de gotas que você trabalha hoje aqui? Qual o percentual de cobertura? Então, eu uso muito essa tática, sabe? De instigar o produtor a ter informação. Então, quando eu chego, às vezes, na fazenda, eu pergunto pro cara qual o tamanho de gotas que ele utiliza para trabalho. Que ele não sabe, o cara fica com a pulga atrás da orelha. Fala, cara, quantos por cento de potencial de deriva tem na sua aplicação? Ele não sabe. Então, a gente vem dessa forma e tentando despertar o interesse do produtor em tecnologia de aplicação, porque assim ele vai ter a noção do quanto do capital dele investido está sendo aproveitado ou não, e ele começa a ter um pulso mais firme, uma cobrança mais elevada em cima desses pontos aí, com todo o pessoal da propriedade. Sansão, é incrível, né? Como a gente consegue identificar aí de forma, basicamente, às vezes até simples, a gente ter essa, vamos dizer assim, a visão da importância da inspeção periódica de um pulverizador, né? Da prestação de um serviço de qualidade, de uma consultoria estar ali acompanhando, né? E além do desgaste, né, que você falou, o número de entupimento que a gente tem também é muito preocupante. E, na minha visão, isso se tem ali pelo acúmulo de resíduos, né, dentro do circuito de pulverização do pulverizador. Muito se tem também como um problema incompatibilidade de cauda, né, que vai causar esse resíduo ali dentro do pulverizador. E eu queria entender contigo o que o produtor tem feito para fugir ali desse acúmulo de resíduo dentro do circuito de pulverização. Muitas das vezes a gente vê que tem um teste de garrafa, né, vulgarmente chamado a campo, que a gente consegue ali, de certa forma, fazer um período, numa rapidez ali que nos dá um direcionamento, e às vezes a gente vê essa dificuldade na execução desse teste. Como que você tem orientado em seus treinamentos o produtor para contornar essa situação? Vitor, muito bem colocado. Igual voltando na questão da tecnologia, né? Então, nós temos máquinas muito modernas e, assim, eu creio que muito da modernidade que nós temos se torna, pelo mau uso, um vilão nesse detalhe. Então, nós temos hoje máquinas, por exemplo, que tem sistema de recirculação. Aí cria-se um mito que, como a máquina recircula da ponta da barra e volta para o tanque, não acumula resíduo. E nós temos pego de máquinas do campo, quando a gente desmonta a barra, tem resíduo. Então, assim, é uma situação caótica, sabe? E aí, voltando a esse ponto, né? O produtor, muitas vezes, ele busca um milagre engarrafado, coisa que nós não temos ainda, né? Então, e nem sei se será possível um dia ter todo esse milagre que é vendido aí para o produtor. E o que eu oriento? Aí o produtor, muitas vezes, a sua equipe técnica, ele quer buscar um respaldo por alguma pessoa. Então, o que eu recebo diariamente esse ano de ordem de mistura? Cara, qual a melhor ordem que eu faço? Eu fiz aqui, deu errado. Como que eu vou agir? Essa mistura dá certo ou não? Aí eu, como bom agrônomo, tenho que falar, depende, né? Então, assim, eu oriento muito o pessoal, antes de buscar uma ordem milagrosa, ele descobrir na sua própria propriedade. Então, ele pegar ali, parar, orientar a sua equipe. Eu bato muito nessa tecla nos treinamentos a campo, com as equipes de propriedade rural. Levo lá no barracão, fazemos juntos ali com produtos químicos. Por quê? Em uma fazenda, a ordem ABC pode ser
ideal. Na fazenda do seu Beltrano, por exemplo, eu posso utilizar os mesmos produtos, mas a ordem ABC já não vai ser suficiente. Então entra muito da questão de como é feito esse preparo, como que é o sistema de agitação, como que é, tem pré-mistura, não tem, qual a quantidade de água que é utilizada. Então eu percebo que os problemas nas propriedades são geralmente os mesmos. Às vezes pouca água para diluir tudo, querer fazer todos os produtos de uma vez só e querer agilidade no preparo de calda. Então, eu sempre falo, 5, 10 minutos que eu economizo de tempo preparando uma calda rápida, pode ser os 5, 10 minutos que faltou para que eu tenha ali uma rodada de aplicação bem feita. E eu sempre oriento, sim, fazer o teste de garrafa. Nada melhor do que o cara fazer na sua própria propriedade. Que consiste nesse teste? Ele pegar pequenas proporções, pequenas frações dos produtos que ele vai utilizar na mesma proporção que vai a tanque, né? Então, sempre, vamos supor, vou fazer ali, quero testar em 1 litro de calda. Melhor eu ter uma incompatibilidade de 1 litro do que em 3.000 litros, que é meu pulverizador. Então, simples, pega ali a sua dose do seu produto que vai ser utilizado, divide pela vazão que você vai fazer. Vou usar 1 litro por hectare desse produto numa vazão 100. Então, divide esse 1 por 100 ali, isso faz com todo o seu receituário, você vai ter a proporção exata de cada produto que você vai colocar em 1 litro d'água. E aí você pode simular, por exemplo, o tamanho da sua pré-mistura. Então, começa dissolvendo, coloca esses produtos numa pequena quantidade de água, numa determinada ordem, modifica, vai mudando essa ordem, vai brincando, né? Sempre fala, pessoal, vai brincando. E aí, nenhuma deu certo, eu aumento a quantidade de água. Às vezes, a questão é a concentração que está alta demais quando eu estou fazendo esse preparo de calda. E são detalhes simples, eficientes, que resolvem. Mas muitas vezes o produtor está buscando algo extraordinário, um aplicativo que me dê a melhor ordem de mistura, e a gente sabe que é muito dinâmico o nosso mundo, né? Então isso aí é uma realidade que o produtor não vai conseguir. O mais eficiente é hoje o cara parar um pouquinho ali, capacitar a sua equipe e estarem aptos a fazerem esses testes prévios aí antes de qualquer mistura campo. Muito bom, né, Sansão? Eu gosto de brincar que a tecnologia de aplicação ela é uma missão de guerra, né? Quando a gente vai para a guerra, a gente precisa entender o nosso inimigo, porque senão a gente acaba que perde aquela batalha. Então, tudo isso que você falou, acho que a gente consegue resumir numa palavra que é planejamento, né? Quanto mais planejamento a gente tiver, mais assertivo e eficiente a gente vai ser nas nossas aplicações. E aproveitando esse gancho aí do teste de garrafa, da formação da nossa solução de pulverização, eu brinco que o primeiro produto que vai dentro do pulverizador é a água, né? E aí vem sempre aquela questão, né? Como que está a qualidade da nossa captação de água? Da onde a gente está pegando essa água como fonte de veículo para as nossas pulverizações, né? O solvente ali dos nossos produtos fitossanitários. O que você tem visto, Sansão? A análise de água, ela é realmente necessária ou ela é só um custo a mais ali para o produtor e não faz sentido nenhum? Eu acho que dentro dessa questão aí do planejamento, eu queria entender contigo qual a importância que nós temos em relação ao conhecimento da nossa fonte de água. Victor, muito bom, cara, muito bem tocado essa questão. Por quê? A água, ela é fundamental para que tudo funcione bem. E hoje o produtor não tem o hábito de fazer essa análise. O produtor se preocupa muito com o pH da água, né? Então, muitas vezes chega alguém para fazer um trabalho, fazer um teste, e ele tem a fitinha, ele mede o pH. E assim, uma mentira, um mito contado várias vezes acaba se tornando uma verdade. Então, nós temos tabelinhas hoje que rolam muito a campo, que para tal faixa de produto, o meu pH ideal é tanto, né? Para herbicida eu tenho uma faixa ideal de pH, para fungicida eu tenho outro. E o cara, ele tem isso na cabeça e se preocupa apenas com esses detalhes, com essas tabelinhas que nós vemos a campo. A qualidade da água vai muito mais do que o simples pH. Então, eu preciso conhecer como é que está meu índice de ferro, como é que está o meu índice de dureza total entre carbonato de cálcio e magnésio. Eu preciso entender, por exemplo, se eu tenho areia, argila, matéria orgânica, porque tudo isso pode me causar danos e, consequentemente, reduzir a eficiência de tudo que eu estou ali aplicando, né? Então, se eu tenho areia, tenho argila, aí eu vou danificar meu sistema de pulverização, vou danificar minhas pontas de pulverização precocemente, né? Posso danificar selo de bomba, então tem problemas ali operacionais. Quando eu tenho uma dureza de cálcio e magnésio, eu posso perder até 30% de eficiência dos agroquímicos que eu estou utilizando. E quando eu tenho ferro, segue a mesma dinâmica. E até passei por um relato, né? Eu tenho aí feito algumas turmas de treinamento online,
e eu bato bastante nesses pontos. Até tive um relato final aí de dezembro de um produtor que participou de um desses treinamentos, e ele falou, cara, eu sempre fiz análise das águas aqui que eu utilizo na pulverização, mas eu nunca me atentei a esses pontos que você levantou. Depois que eu vi no seu treinamento você abordar, eu fui conferir. Eu tinha um problema muito sério com capim amargoso. Eu até adicionei um agente quelante em um tanque ali e fui fazer umas aplicação de bordadura para ver como que se comportaria. Cara, torrou o capim amargoso de uma forma que nunca tinha torrado aqui na minha propriedade, né? Então, assim, não só fazer, mas saber interpretar os números ali que estão disponibilizados nessa análise da água aqui. E antes que eu me esqueça de um detalhe, né? Eu não tenho que simplesmente coletar a água da minha fonte. Então, muitas vezes eu tenho uma água de qualidade, eu uso um poço artesiano, essa água está ali apta a ser utilizada na pulverização, mas como que ela vai para o tanque? 90, vou falar 95 para não generalizar, né? Então, tudo que é feito pela mão do homem tem 5% de probabilidade de estar diferente, né? Então, eu vou aqui falar 95% das propriedades transportam essa água em um tanque, né, para levar do poço artesiano a sua fonte inicial ali para onde o pulverizador está atuando, e esse tanque, na sua totalidade, é de ferro. E temos, vamos dizer, 5% desses tanques são impermeabilizados. Na maioria das vezes, eles não são. Então, se eu tenho ferrugem e oxidação de ferro, ferro é um grande ladrão da eficiência dos nossos produtos a campo. Por essa eu não esperava. Rapaz do céu. Olha, tem que ser muito bem feito, né? De fato, pelo que eu estou entendendo aqui, as chances de estar ocorrendo só pulverização no campo está sendo grande, né? De fato, acho que pouca coisa tem sido realmente aplicado no campo, né? E falando em aplicação, Sansão, eu estou preocupado. Eu estava conversando com uma empresa especializada na comercialização de drone esses dias, né? E os números que eles me passaram me assustou bastante. Eu sou um apaixonado por drone de filmagem, né? Agora eu tô vendo esses drones grandão ali que cabem na carroceria da caminhonete e tô ficando igual um menino numa casa de brinquedo, né? Fico ali namorando aqueles bichinhos voando. E assim, eles me falaram que em 2021 comercializaram 300 drones. Em 2022 já foram 1.200 unidades, né? Eles aumentaram em quatro vezes. Em 2023 eles venderam 5.000 drones, né? E agora a projeção para esse ano é de 10.000 drones. E assim, a gente está tendo uma inundação de drones no campo, sabe? E assim, é uma tecnologia que chega para ficar, né? A gente tem esse entendimento que ela está passando por um boom nesse momento, se popularizando, porém ela tem que ser ainda mais profissional do que o pulverizador terrestre, pelo meu entendimento, né? E assim, como que você vê toda essa tecnologia chegando de uma vez só no produtor, que ainda tem uma certa dificuldade, né, de deixar o pulverizador terrestre redondinho, e agora está passando por um drone, que é uma tecnologia a mais, que tem todo a sua preparação antes, né, para que ele realmente faça uma aplicação e não só uma pulverização. Como que você vê essa tecnologia chegando nessa velocidade no campo? Estevam, eu vou até fazer uma reflexão com você, produtor que está nos acompanhando, você consultor, você que recomenda ali os melhores produtos. A gente vai fazer uma didática aqui que vai ficar muito bacana. Eu vejo com muitos bons olhos, desde que seja feito com qualidade. Não haja um deslumbramento, falar que essa tecnologia vai revolucionar o mercado. Não, nós temos a tecnologia, operacionalmente nos ajuda muito e veio para somar com tudo que nós já temos. Então, assim, só que da forma que eu tenho que ter um critério com aplicação aérea, com aplicação terrestre, o drone ele é uma modalidade de aplicação aérea. Eu preciso sim ter bastante critério, tá? Então a gente precisa trabalhar muito questão de horário. E aí, por que eu falei de a gente fazer uma dinâmica aqui agora? Você que está nos acompanhando aí, pega a sua calculadora e faz um cálculo conosco, tá? Até eu vou pegar a minha aqui. Quando eu chego num produtor e falo para ele fazer, por exemplo, aqui no Mato Grosso, faz uma taxa de aplicação de 100 litros por hectare, ele acha muito. Então, ele não quer acompanhar aí e acha que é muita água. E aí pega e vamos fazer esse cálculo. Ó. Se eu trabalho com uma vazão de 100 litros e vou dividir para a minha área de 10.000 metros quadrados, eu tenho ali 10 ml por metro quadrado de área aplicada, certo? A nossa eficiência hoje está de 50% a 70%. Vamos ser otimistas, trabalhando com 70% aí. Então, eu já tenho
7 ml por metro quadrado. Vamos supor que eu tenho uma densidade de plantas aí de 12 plantas por metro, né? Metro linear. Em 1 metro quadrado eu terei 24 plantas. Aí eu pego essas 7 ml, divido por 24 plantas, eu tenho 0,29 ml, 0,3 ml de produto para distribuir em uma planta que, quando ela está no seu estágio reprodutivo, ali nas minhas aplicações de fungicida, ela tem 1 metro de altura. Isso com um volume de 100 litros por hectare. Imagina quando eu pego isso e trabalho num drone com a vazão 10, uma vazão 8, uma vazão 12. Então, eu tenho que ser muito mais criterioso para eu obter a melhor performance dessa tecnologia. Então, assim, vem para agregar, auxilia bastante, só que tem que ser muito bem trabalhada, né? Então, dimensionamento de altura de voo, dimensionamento de faixa, dimensionamento do meu diâmetro de gotas e, lógico, associar tecnologias, meu drone bem alinhadinho, da mesma forma que o pulverizador, associar tecnologias que me deem durabilidade maior dessas gotas, para que eu consiga colocar o máximo desse princípio ativo no meu alvo. Então, convido vocês a fazerem essa continha aí e entenderem o quão sensível é as nossas aplicações aérea, de drone e terrestre também, né? Para a gente poder considerar o quê? Que esse é o mínimo de produto que eu tenho que colocar na minha planta para ter um controle fitossanitário de qualidade. Que interessante, né, Sansão? Quando a gente fala nessa dinâmica e essa reflexão sua, me veio na minha cabeça aqui como é que a gente calcula a eficiência, né, das aplicações, né? Que basicamente é a dose requerida, né, a nossa taxa de aplicação dividido pela dose, pela taxa que realmente chega na planta, né? E quando a gente pega esses poucos ml e a gente tem que trabalhar a classe de gota correta para conseguir fazer com que essa gota chegue com uma distribuição, vamos dizer assim, de qualidade e que consiga ali fazer o controle de uma erva daninha, fazer um controle de uma praga ou uma, vamos dizer assim, uma melhora na nossa sanidade da lavoura. Isso é muito importante, é uma atenção e uma reflexão muito grande que a gente tem que ter na hora do planejamento ali da utilização de uma tecnologia como essa. Muito bem colocado. Exatamente, pessoal. São os mínimos detalhes que fazem toda a diferença, né? E só um detalhe, como que a gente mensura isso? Avaliando qualidade de aplicação. Outra reflexão, gosto muito de levar isso, de cutucar o produtor, né? Então, você produtor, você consultor, que está aí fazendo as melhores recomendações. Vocês já viram, pessoal, um produtor errar em um plantio em 3.500 hectares? Era para cair 15 sementes por metro e plantar 3.500 hectares caindo 12. Já viram? Eu nunca vi. Mas eu já vi o produtor errar na dessecação de 3.500 hectares de braquiária. Pelo simples detalhe dele não fazer um posicionamento adequado de ponta de pulverização e não fazer uma verificação da qualidade de aplicação. Então, olha só, isso foi em 2021, na época nós estávamos no meio da pandemia, o glifosato ali estava em torno de $20. Aí multiplica aí 2 quilos por hectare vezes 3.500 hectares. Prejuízo aproximadamente R$700 mil por não dimensionar a ponta de pulverização adequadamente. E se ele tivesse o mesmo cuidado que ele tem no plantio, eu não vejo um dia de plantio não ter no mínimo as 2, 3 contagens de semente por metro. Na pulverização, por que nós rodamos 3.500 hectares, nesse exemplo aqui, erramos e temos que refazer? Então nós temos que mudar nossa mentalidade. Parar de trabalhar na pulverização simplesmente de forma corretiva. No talhão 5 não funcionou, temos que reentrar. Por que a gente já não avalia como que vai ser a aplicação do talhão 5, por exemplo, e a gente já passa todo ele com os parâmetros ideais? É uma excelente reflexão a se fazer, né? Porque muda completamente a dinâmica de uma fazenda, né? E com certeza eu vejo que essas fazendas que estão buscando alta produtividade, sair de 70, 80 sacos por hectare para buscar os sonhados 3 dígitos, eu acredito que detalhes passam a fazer muita diferença, né? E eu acredito muito também que a tecnologia de aplicação tem que estar totalmente alinhada com isso. Então, com certeza é um manejo, um jeito diferente de olhar para a lavoura e de olhar para a tecnologia de aplicação. O Sansão, até a gente estava conversando, falando das incompatibilidades, né? E eu vejo que chega para mim uma pergunta com frequência a respeito de produtos que desfazem a incompatibilidade. Se para mim, que não estou diretamente atrelado de tecnologia de aplicação, chega, eu fico imaginando para você, né? Deve chegar muito mais vezes essa pergunta.
né? E esses produtos que conseguem desfazer essa incompatibilidade, ele traz realmente uma segurança para o produtor? Dá para a gente mergulhar de cabeça, colocar o teste de garrafa de lado e só confiar nesse produto que consegue desfazer aquela incompatibilidade física? Estevam, acontece muito, chega muitas pessoas aí buscando esse tipo de informação. Na minha concepção e na minha vivência a campo. Faz parte, sim, utilizarmos esses produtos desde que sejam vendidos com a sua finalidade. Então, ó, quando eu tenho uma incompatibilidade física ou química ali, teve reação, a eficiência agronômica desse produto não volta a ser 100%. Só que a gente não consegue mensurar se vai funcionar 10, 15, 20, 50%, 70%. Isso aí a gente não consegue mensurar. O que é feito hoje? O cara chega com um milagre engarrafado, oferta para o produtor, fala, ó, use isso aqui que vai ficar zero sua cauda e você vai aplicar e vai estar seguro. Não, isso aí eu sou contra. Mas se o cara chega e fala, ó, senhor José, eu tenho esse produto aqui, a sua cauda talhou, o senhor vai utilizar, só que eu não consigo garantir para o senhor a eficiência agronômica. E aí eu concordo até que seja abordado dessa forma. Por quê? Se essa cauda, ela talha e eu jogo fora, eu tenho zero de eficiência. Mas se esse produto voltou ela ali, fez ela passar pelo bico, o produtor muitas vezes ele pulveriza isso na lavoura, por quê? Ele não quer perder, né, 100% disso. Então ele pulveriza, só que ele não sabe, ele pode ter 5, 10, 20, 30% de eficiência. Então, e aí, desde que seja adotado o manejo, eu fiz essa pulverização, esse talhão X, eu apliquei esse produto que teve essa ressalva, que foi voltar essa cauda que talhou, aí o cara maneja, por exemplo, ele antecipa a segunda entrada, ele consegue às vezes manejar. E dessa forma eu concordo que agregue, mas o que a gente vê no campo é o contrário. Os caras vendem como um milagre que vai voltar aquela cauda e vai voltar a eficiência 100%. Não vai. Isso aí, o cara comprar com essa finalidade, aquele negócio, ele está pedindo para ser enganado, né? Então, tem que ter esse detalhe aí muito importante na hora de utilizar esses produtos. Trabalhar na preventiva é mais seguro, então, né? Mais seguro, mais seguro. É mais seguro um teste de garrafa do que você perder aí a eficiência de um tanque de pulverização. Deus me livre. Por isso que tá as coisas. Toda tecnologia tem a sua finalidade, né? O seu posicionamento correto, né, Sansão? E até Exato. porque o investimento que a gente tem aí hoje é em torno de 30%, 40%, dependendo do investimento da área aí, que passa dentro do pulverizador. E às vezes a gente perdeu uma cauda, é doído, né, cara? Mas é melhor a gente garantir a eficiência de uma aplicação que está entrando na lavoura, que a gente já tem aí um déficit, né, de pulverização para aplicação e garantir aí uma maior eficiência do que a gente entrar com uma aplicação aí que já tem uma incerteza muito grande do que vai funcionar realmente, justamente por conta dessa, vamos dizer assim, reversão de incompatibilidade. Exatamente. Muito bom, essa conversa tá boa demais. Eu já vou entrar aqui para dar minha contribuição também. Eu acho que nós, nos últimos anos aí, nós subimos muito a régua, né? Tecnologia, como já foi mencionado, né? Genética, maquinários. E os detalhes, nesse momento, fazem toda a diferença, né? Estevão, Vitor, Sansão, para a gente continuar subindo essa régua. Então, é fundamental esse tema que nós trouxemos aqui hoje, né? E muito bem explicado por você, Sansão, que os detalhes são a base de refinamento para a gente continuar subindo a régua em busca de aumento de produtividade, rentabilidade, né? E uso racional dos insumos. Sansão, como é que você enxerga esse movimento? Como é que você vê o futuro aí a médio prazo? O que nós podemos esperar aí para continuar auxiliando o produtor rural em termos de tecnologia de aplicação? Ismael, eu percebo, ao longo desses pouco mais de 10 anos atuando aí, já tivemos uma grande evolução, tanto da parte de empresas, dando devido foco, quanto o produtor se atentando, né? Por mais que hoje ainda tenha uma deficiência grande. Mas eu vejo aí no médio prazo o produtor despertando cada vez mais o interesse, empresas entrando nesse mercado de uma forma mais técnica. Então, pega 10 anos atrás, quando eu comecei, que nós vimos de oportunista nesse mercado aí, não é brincadeira, né? E hoje a gente vê as empresas realmente se especializando, trazendo profissionais aí com foco nisso, buscando levar não só produto, mas levar solução para o produtor rural. Então, eu vejo um movimento muito positivo nessa área aí,
e isso aí tem a contribuir bastante, né? Então a gente vê várias empresas levando hoje um trabalho técnico de qualidade ao produtor para agregar junto com o seu portfólio. Muito bom, muito bom. Já vou encaminhando aqui para o encerramento, o pessoal. E, Sansão, fica à vontade para você deixar aí os seus contatos. Te agradeço aqui muito por você trazer a sua expertise, né? Como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Onde você se encontra? Deixa para o pessoal aí, fazendo favor. Então, pessoal, mais uma vez agradeço aí a todos que estão nos ouvindo até o final. Eu fico sediado em Rondonópolis, Mato Grosso, mas atendo aí todo o Brasil. Então, onde tem demanda, nós estamos lá para compartilhar nosso conhecimento e trocar essa experiência com o produtor. Estamos nas redes sociais, então, produtor aí, você que quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, sempre foco na minha página do Instagram em trazer bastante conteúdo técnico. Então, são mais de 200 vídeos publicados lá, a maioria deles aí com dados técnicos. Só você pesquisar aí Sansão Reis ou Aplitec Soluções Agronômicas, né? E aí lá temos nossos telefones, e-mail, fiquem à disposição para nos acessar aí e termos uma troca de experiências incrível. Maravilha, bom demais, muito obrigado, Sansão. Victor, ficamos por aqui. Suas considerações finais, meu amigo. Eu gostaria de fazer o agradecimento pelo o aceite do convite aí do Sansão, esse profissional aí de alta hierarquia da tecnologia de aplicação. Eu que tive a grandiosa satisfação de trabalhar ao lado do Sansão e acompanhando o trabalho dele também. E a nossa troca de informações é sempre muito grandiosa. Eu acho que todo planejamento aí de tecnologia de aplicação é bem-vindo e as consultorias focadas nesse nicho têm feito um trabalho extraordinário e eu acho que nós temos que ter uma aliança maior aí dos nossos clientes e amigos produtores em relação à tecnologia de aplicação. Muito bom, Vitor. Obrigado. Estevam, ficamos por aqui. Seus agradecimentos e considerações finais, meu amigo. Sansão, mais uma vez, obrigado aí por tanta informação. É sempre um prazer estar contigo. Muito rica de conhecimento, de informação, de didática. Um profissional incrível. E quando eu vejo os produtores conversando com o Sansão, principalmente depois que ele já passou na propriedade, o pessoal fala que você deu um tapete vermelho para ele passar, viu? O cara é diferente. Então, parabéns, o Sansão, obrigado e mais uma vez. E eu vejo que a tecnologia de aplicação ela tem que ser prioridade dentro das fazendas, né? Através dela, com certeza, muitos problemas que a gente encontra aí de controle de praga, doença, com certeza se torna muito mais fácil, né? Muito mais leve depois que é sanada essas dúvidas. Então, parabéns pelo trabalho que você realiza. Muito bom, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio do Plantcast, esse de número 114. Falamos sobre tecnologia de aplicação. Já seguiu o Plantcast aí nas suas plataformas de áudio favorita? Se não, considere-se inscrito, né? Fica aqui o convite para você seguir nosso Instagram também, o LinkedIn, nosso canal no YouTube. É só digitar ICL América do Sul que você vai nos encontrar aí nas redes sociais. Ok? Ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo Plantcast. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.